Bom, bem-vindo mais a essa videoaula e nessa apresentação nós vamos verificar um relatório de resumo de entradas, saídas e saldo de cliente. Tá? E esse relatório ele tem por objetivo demonstrar todas as entradas e saídas de cada cliente, tá? Agrupando eles por inscrição estadual e já calculando o saldo. Existem dois parâmetros aqui que você pode utilizar para gerar esse relatório. Tá? Um deles é o armazenagem e outro sementeira. Então, conforme a cultura que você escolher aqui atrás, esse relatório ele pode ser separado dentro dessas duas maneiras. Segundo parâmetro que a gente tem que observar é o fato de que tu pode desconsiderar saldos negativos, tá? Ou tu pode exibir o saldo real de estoque. O que significa isso na prática? Muitas vezes, a contar a devolução do cliente, tá? Pode ir um pouco a mais, então 10 sacos a mais, 15 sacos, 20, tá? Ou até mesmo você retirar o estoque de algum cliente e liquidar para outro e depois posteriormente fazer a transferência desses valores para o cliente. O que acontece? Tá? Às vezes, então se liquidou 10, ficou 10, 15 saldo negativo, então não vai aparecer no relatório, então você pode desconsiderar. O estoque real é o certinho, então vamos rodar aqui em primeiro lugar esse com saldo, desconsiderando o saldo negativo. Ok. Aqui eu vou imprimir aqui para poder dar um zoom aqui dentro do sistema. Então, ele vai demonstrar aqui. Então, se eu pegar hoje o cálculo aqui e fizer esses valores, ó, de 26.000 para 28, a gente vai ver que tem uma diferença aqui grande de sacos, mas eu escolhi parametrizar esse relatório, então ele deixou zerado. Ele vai aparecer aqui o total recebido, tá? Computando as contas empresariais, ou seja, aquelas unidades que dispêndio ou custos operacionais, ele também entra dentro desse relatório aqui e ele faz a totalização, tá? Aparece em quilos, sacos e depois aqui as saídas, o que já foi devolvido ou o que foi liquidado de cada cliente. Por último, nas últimas duas colunas nós temos o saldo, tá? E propriamente aqui vai aparecer o que eu ainda devo para cada cliente, tá certo? Eu só vou voltar agora aqui e nós vamos escolher aqui o valor real. Ok, vocês já viram aquele que já mudou na tela, né? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Perfeito, então quer dizer que dessa conta aqui eu já mandei mais arroz, ou mandei mais grãos, né, no caso, do que eu poderia mandar. Então, é uma opção aí que a unidade pode fazer. Tá? Então, aqui eu também já devolvi um pouco a mais, tá? Para liquidar esse arroz aí. Então, de repente, às vezes entrou um grão lá que não tem uma qualidade, era de uma qualidade boa e não tem para devolver de repente para o cliente, coloca um pouco a mais, entendeu? Para compensar, pode acontecer dentro dos eventos operacionais. O outro parâmetro aqui, ou seja, o primeiro, né, ele refere-se exatamente ao que entrou para cada segmento. Então, o que foi destinado à armazenagem, até então tiramos todos, né? Então eu vou rodar ele só como sementeira aqui, ó, e eu acabei fazendo um registro ali apenas para teste, ó. Então, ó, vocês observem aqui que eu tenho 507 sacos ali, exatamente computados pela sementeira, tá certo? Então, desse cliente aqui entrou esse valor aqui destinado para a semente. Vamos fazer a impressão aqui que ele vai deixar certinho ali. Perfeito? Então essa era a parte do resumo. Resumo, tá? Vocês encontram aí aqui. Resumo de entradas, saídas e saldos de cliente na safra. Certo?
Um abraço.